segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse texto está no livro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 16 ao 24. Também está em Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. E eis que, chegando a ele, um lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só Deus o é. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? E Jesus disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde que cheguei à mocidade. Que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, quando ouviu estas palavras, retirou-se triste, porque tinha muitos bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso aí. Uma passagem controversa, né? Porque quem está afim de pegar todo o seu dinheiro, os seus bens, vender e dar aos pobres? Então, é evidente que não é disso que se trata. E a gente pode fazer uma investigação em torno dessa passagem para entender o que Jesus quis deixar como mensagem. Então, começa com o jovem dizendo: Bom mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Ele quer entrar no reino de Deus. Aqui eu já tenho riqueza, já tenho poder. Ele falou: você guarda todos os mandamentos e você vai pavimentando o seu caminho para chegar nos reinos de Deus. Mas que mandamentos são esses? Olha, os mandamentos de Moisés: não cometer homicídio, não furtar, né, não levantar falso testemunho, né, não adulterar, não fugir de adultério, essas questões. Aí ele, todo pomposo, né, falou: mas tudo isso eu já faço desde criança, né? Então o meu lugar no céu está garantido. Falei: tá bom. Agora você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, volta aqui e me segue. Aí ele ficou triste, baixou a cabeça e foi embora. A psicologia explica, gente, olha, ninguém consegue ficar triste sem ter sentido raiva antes. Investiguem que vocês vão perceber que a tristeza é uma reação a um inconformismo teu, a uma revolta, a um sentimento negativo, um sentimento de raiva. Ele surge, depois vem a tristeza. Então ele ficou com raiva, é evidente, seguindo a narrativa, seguindo o texto, é evidente que ele ficou com raiva e ficou triste e foi embora. Ele ficou com raiva por quê? Porque ele queria, ao mesmo tempo, servir a Deus. Todas as benesses do paraíso, do reino dos céus e tal, e servir a Mamão. Ele queria o mundo também. Então não dá para você abraçar uma identificação tão profunda com o mundo através das suas conquistas, realizações, daquilo que você desenvolveu a preço, do apego que você desenvolveu por determinadas coisas. Não dá para você abraçar tudo isso e colocar um grau de importância gigantesco nisso e, ao mesmo tempo, abraçar a sua evolução espiritual, que está na contramão disso. O que é o reino de Deus, o tão propalado reino de Deus? É uma condição de felicidade plena em que a pessoa não está mais submetida
a essa roda de samsara, das encarnações, de vir, de fazer coisas erradas e depois voltar para corrigir, passando sempre por ajustes de comportamento, de consciência, corrigindo aquilo que foi mal feito, resgatando erros do passado. Então, a pessoa está dentro dessa roda de samsara infinita. Não dá para você criar tanta identificação com o mundo e querer sair dele. Para você deixar uma situação e entrar em outra, você tem que perder a identificação com aquilo. Você tem que tirar o valor daquilo. Você tem que perder o interesse por aquilo. Nesse sentido, a única possibilidade de evolução que existe para a condição humana é a renúncia. Não existe outra. Enquanto você não renuncia a esse, você não vai chegar nesse. Por isso que Jesus fala, não dá para servir a Deus e servir a Mamon. Ou você serve uma coisa, ou serve outra. Ele não está dizendo que é errado servir a Mamon. Sirva a Mamon, ok. É o seu estágio, é o seu processo, é o seu nível. Você está ainda dentro desse estágio de identificação. Agora, não queira ir para o reino de Deus levando Mamon junto, que você não vai conseguir. Então, aqui você vai pavimentar o seu caminho, melhorando o seu caráter, as suas características, sabe? Corrigindo as suas imperfeições, corrigindo suas inclinações ruins, tornando-se uma pessoa melhor para um dia você estar preparado para soltar. O universo, gente, tem que ter muita, mas tem que ter muita maturidade para compreender o que eu vou dizer. O universo trabalha da seguinte forma. Ele trabalha para retirar de você as coisas. Porque, para os princípios universais, para essas leis que conduzem a condição humana no processo de evolução, o que importa é tirá-lo, sabe, de um estágio e colocá-lo em outro, porque ele está inserido dentro do processo de evolução. Então, é muito mais importante nós entendermos que o que, de fato, provoca mudanças e transformações no nosso ser é aquilo que a gente perde e não aquilo que a gente ganha. O que você perde te liberta. O que você ganha te escraviza. Então você veio aqui para perder a identificação com esse mundo, perder o teu egoísmo, perder a tua vaidade, perder a tua arrogância, perder o teu orgulho, perder esse egocentrismo, perder as ilusões que provocam em você essas distorções que compõem o teu ser. Então você veio aqui para perder tudo isso. E Deus, o universo, os princípios universais, a vida, deem a vocês o nome que vocês quiserem, funciona dessa forma. Ele não vai funcionar diferente com você, com João, com Pedro, com a Maria. Ele funciona assim com todo mundo. E o sofrimento é apenas um alerta que diz, olha, você está agarrado demais a determinadas situações, a determinados valores, a determinados conceitos, a determinadas coisas, a determinadas pessoas. Quando passa o tempo e você não consegue soltar aquilo, você vai experimentar a dor, o sofrimento. O sofrimento ele surge para avisar, já deu, solta. Esse pensamento não serve mais para você. Essa pessoa não serve mais para você. Esse lugar que você está não serve mais para você. Essa programação que você construiu, ou que construíram na tua mente, da maneira como você foi doutrinado, programado, alienado, não serve mais. Então você vai passar pelo sofrimento, justamente para buscar coisas novas. Vou buscar um novo entendimento da vida.
Vou buscar uma nova perspectiva. Porque se eu continuar pensando do mesmo jeito e agindo do mesmo jeito, o resultado vai ser esse que eu já conheço. O sofrimento em que eu estou inserido. Essa realidade dura e difícil. Se eu quero mudar, é aquilo que Buda fala. Buda é maravilhoso por causa disso. Ele fala que o problema é aqui e agora. Você quer saber como é que vai ser o teu futuro? Olha para você agora. Porque é agora que você está construindo o teu futuro. É agora. É em cada escolha. É na maneira como você reage. É na sua resposta emocional. Nas suas crenças, nas coisas que você acredita agora. Então, olha para o que você está fazendo. Você vai saber como é que vai ser o teu futuro. Eu quero conhecer o meu passado, vou fazer apometria, vou fazer regressão, vou fazer vidas passadas, porque é um terapeuta dianética, né? Tem a dianética agora, tem barra de Axis, vou lá fazer essas coisas aí para conhecer meu passado. Buda falou, não precisa. Quer conhecer o teu passado? Olha para você agora. Porque você é agora tudo aquilo que você construiu. Todas as coisas boas ou ruins que você fez trouxeram você aqui, para essa condição. Então, ele convida a gente para olhar para a realidade. Porque a gente não enxerga a realidade. Né? Como diz o filmezinho que eu passei anteriormente. A gente não enxerga a realidade. A gente enxerga o que nós somos. O tempo todo a gente está enxergando nossos seres, porque a gente qualifica o que enxerga. Qualifica com o quê? Com os recursos que existem dentro da gente. Recursos emocionais, psíquicos, intelectuais, mentais. Enfim, toda essa programação que fizemos ou que fizeram, não importa. É isso que a gente usa para dar sentido para as coisas, para a maneira como a gente se relaciona com o outro, com o mundo, com as pessoas. Então, gente, busque Jesus. Ele dá todas as receitas, todos os atalhos, todas as soluções. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. A vida com V maiúsculo que nós temos que buscar. Ele segue sendo um desconhecido. Infelizmente, por todas as tradições religiosas, até as atuais, a gente vê que igrejas hoje, as pessoas vociferando discursos de ódio, de revolta. Jesus não compactua de forma nenhuma com isso. Jesus não julgava, Jesus não era agressivo. Jesus, ele apenas acolhia, ele orientava, ele resgatava as pessoas sem pensar no que ela fez ou não. Ele perdoava a todos. E ensinava as pessoas a se auto-perdoarem também. Então, a gente, infelizmente, busca nos lugares errados a solução para a nossa vida. E ela está escancarada na nossa frente. Né? Leiam o Evangelho, investiguem. Procure espaços como esse que tratam as questões evangélicas ou as questões cristãs, não como uma religião, mas como ciência, como algo que, se você colocar na tua vida em prática, você vai perceber o quanto de transformação ela vai trazer. Porque o problema é que você quer que as coisas mudem, mas você não quer mudar. Você quer que a vida aconteça da melhor forma, você não quer fazer a tua parte. E não existe isso. As coisas, elas nascem, acontecem, se resolvem e desaparecem dentro da gente. É uma ilusão pensar que isso acontece fora. Tudo que toda a nossa experiência foi criada, projetada e vivida, está sendo vivida e vai ser resolvida por nós. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que estar amparado, tem que estar ao lado de discursos de teor elevado, discursos luminosos, como de Jesus, de Buda, de Krishna, de Ramakrishna,
de tantos outros. Ramakrishna, por exemplo. Vejam só que curioso. Eu vou encerrar com uma historinha rápida. Jesus falou para o jovem, né, que ele nunca vai encontrar o reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que ele entrar no reino de Deus, porque ele está apegado ao reino do mundo. E o reino de Deus não tem rigorosamente nada a ver com o reino do mundo. Você tem que soltar um para conhecer outro. Quando você tiver interesse nesse, apreço por esse, você vai ficar nesse. Onde está o teu tesouro, está o teu... O que é o coração? É o eu. Ninguém fala eu, né? Todo mundo aqui, ó, eu. Então, eu estou onde está o meu tesouro, onde estão as coisas que eu valorizo. As coisas que têm valor para mim é que me prendem. Se o mundo tem valor para você, se os teus bens têm valor para você, você está preso a isso. Muita gente desencarna e fica ali. Todo domingo, o cara tá morto, mas está lustrando o carro dele, o carro que ele comprou e que ele tem tanto apreço por aquilo, né? Está naquela casa de campo, naquela cadeira de balanço lá, já faz 100 anos que ele morreu e está ali, ó. Por que isso, gente? Porque ele está preso às coisas que têm valor para ele. Então, é isso que as pessoas têm que entender. Enquanto as coisas tiverem valor para você, você está preso a elas. Você é escravo daquilo que você conquista. E você se liberta quando perde. As pessoas têm que entender que o importante é perder e não é ganhar. Buda dizia, encontrou um cara querendo se jogar da ponte. Ele falou, por que você vai se matar, menino? Que eu tinha 100 vacas e essa noite entraram dentro da minha fazenda e levaram embora minhas 100 vacas. A vida perdeu totalmente o sentido para mim. Tinha mais de 12 seguidores com o Buda. Ele virou para eles e disse, sabe por que vocês são felizes? Eles falaram, não, mestre, porque vocês não têm 100 vacas para perder. É isso, gente? Então a gente tem que aprender a possuir sem ser possuído por aquilo que a gente tem. Não tem nada de errado em conquistar as coisas. O problema é estar apegado a isso, né? Nós temos que viver do mundo, como dizia Ramakrishna, sem ser do mundo. O barco pode estar na água, mas a água não pode estar dentro do barco. Então não adianta você viver no mundo colocando água dentro desse teu barco. O que vai acontecer com esse barco? Você vai afundar. Vai ficar preso no mundo que você tanto estima, porque o oceano representa esse mundo. É ali que você vai ficar preso. Então, passe pela vida entendendo que tudo isso, você não tem nada que você possa levar. Você é apenas experiência, apenas aprendizado. Fique o tempo que for necessário passando pelas experiências que você precisa passar, mas tente criar apreço e interesse por aquilo que é eterno, por aquilo que não morre. Porque é isso que é importante. O que morre, o que você perde, o que você ajunta, tudo isso daí é ilusão, gente. Né?